Boa noite. A Associação Médico Espírita do Ceará traz para a nossa reflexão hoje um capítulo interessante do livro A Obsessão e Suas Máscaras, de nossa querida doutora Marlene Nobre. Eu sou a médica espírita Eliane Oliveira e vamos então ao texto muito interessante para estudo. É a personalidade antiga cristalizada. E aí há uma pergunta interessante: o que seria, na verdade, o inconsciente? A personalidade humana entre as criaturas terrestres é mais desconhecida que o Oceano Pacífico, afirmou o médico Gotuso ao colega André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna. E no livro Nos Domínios da Mediunidade, do Espírito André Luiz e psicografada pelo benfeitor Chico Xavier, há um caso em que expõe essa complexidade. André Luiz e Hilário receberam as explicações do instrutor Aulus sobre a emersão do passado. A senhora X e a personalidade emergente. Em uma sessão espírita dedicada ao intercâmbio mediúnico, foram admitidos 3 senhores e 2 senhoras para receberem a assistência. Após a tarefa normal dos médiuns habituais da casa, uma das senhoras enfermas que viera para tratamento caiu em pranto convulsivo e começou a falar de uma lâmina enterrada em sua carne, clamando contra um homem que lhe arruinou o destino. A questão é que não havia nenhuma entidade comunicante. O instrutor Aulus explicou: estamos diante do passado de nossa companheira. A mágoa e o azedume, tanto quanto a personalidade supostamente exótica de que dá testemunho, tudo procede dela mesma. Ante a aproximação de antigo desafeto que ainda a persegue de nosso plano, ela revive a experiência dolorosa que lhe ocorreu em Cidade do Velho Mundo no século passado e entra em seguida a padecer insopitável melancolia. E o instrutor prosseguiu esclarecendo que essa nossa irmã imobilizara grande coeficiente de forças de seu mundo emotivo em torno da experiência referida, a ponto de semelhante cristalização mental haver superado o choque biológico do renascimento no corpo físico, prosseguindo quase que intacta. Fixando-se nessa lembrança, principalmente por causa da presença do antigo verdugo ligado a ela por laços de amor e ódio, ela passou a comportar-se qual se estivesse ainda no passado que teimava em ressuscitar. É então que se deu a conhecer como personalidade diferente a referir-se à vida anterior. Na verdade, era mesmo alguém que volta do passado a comunicar-se no presente. Nesses momentos, ela centraliza todos os seus recursos mnemônicos, tão somente no ponto nevrálgico onde viciou o pensamento. O espírito André Luiz reconheceu que está diante de um processo de autêntico animismo e concluiu: nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente quando apenas exterioriza o mundo de si mesma. Nesses casos, os doutrinadores ou esclarecedores devem agir normalmente, como se estivessem realmente diante de uma entidade comunicante. Se nos fixarmos na ideia de mistificação, passaremos a ter uma atitude desrespeitosa diante do seu padecimento moral. O instrutor Aulus ressaltou que essa mulher existe ainda nela mesma. A personalidade antiga não foi eclipsada pela matéria densa como seria de desejar. Ela, portanto, devia ser considerada uma enferma espiritual, uma consciência torturada, que precisava ser amparada para entrar no campo da renovação íntima,
única base sólida para a sua recuperação definitiva. Esse fenômeno é muito mais comum do que podemos imaginar. Quantos mendigos que não se percebem com os trajes andrajosos do presente, mas se percebem com os mantos de púrpura dos castelos de outrora? Quantos servos que mantêm o orgulho dos poderosos senhores que já foram? Foi o que destacou o instrutor espiritual Aulus. No livro Mecanismos da Mediunidade, o espírito André Luiz chama a atenção para outro aspecto da questão. Inteligências desencarnadas de grande poder senhoreiam vítimas inabilitadas à defensiva, detendo-as por tempo indeterminado em certos tipos de recordação, segundo as dívidas kármicas a que se acham presas. Então, são pendências kármicas. Em tais casos, ocorre uma modalidade de obsessão espirítica, onde entidades desencarnadas mantêm as vítimas sob efeito de hipnose em algum lugar do passado, através de deliberada regressão de memória. Deduz-se também que, no caso analisado, o processo de imersão do passado verificou-se por fenômeno de auto-hipnose. Um fato relevante como a simples presença nos arredores do inimigo desencarnado ou um acontecimento da existência comum que lembre as circunstâncias traumáticas já vividas pode detonar a imersão da personalidade anterior, tendo por base o mecanismo dos reflexos condicionados. Estão aqui enquadrados os mendigos que ainda mantêm o orgulho dos poderosos senhores que foram outrora e, de certa forma, a maioria de nós, os habitantes da Terra, que vivemos muito mais no passado do que no presente, segundo observação dos instrutores espirituais. Em maior ou menor grau, repetimos os reflexos condicionados estabelecidos em vivências anteriores e que hoje ressurgem no psiquismo, sob a forma de fortes lembranças que podem ser detonadas a qualquer tempo, influenciando diretamente o nosso comportamento. Daí a importância do recondicionamento de nossos pensamentos e atos, segundo as normas evangélicas do Cristo. Esse recondicionamento exige empenho de cada um de nós no aqui e no agora. Estamos propondo, pois, um reexame dos reflexos condicionados congênitos, porque não somos uma tábula rasa. Não trazemos tão somente os instintos animais próprios da espécie quando ingressamos no berço, mas carregamos uma bagagem enorme de condicionamentos de vidas anteriores no campo do psiquismo, que surgirão no hoje, influenciando diretamente as nossas ações, sobretudo a partir da adolescência. Só esse estudo daria matéria para vários volumes, devido ao seu desdobramento natural nas áreas da psicologia e da educação. E, principalmente, porque fundamenta o modelo de inconsciente proposto pelo paradigma espírita, a ser devidamente concebido pelos especialistas. Então fica aí a nossa proposta de reflexão e de estudo sobre os reflexos condicionados congênitos, onde, ao nos trabalharmos através da reforma íntima, da evangelioterapia, iremos conseguir superar essas fixações mentais que trazemos de encarnações passadas. Que o nosso Senhor Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.